Bom, então para criar esse texto dinâmico aí no Excel, eu tenho a seguinte situação aqui. A gente tem uma tabelinha onde nós temos por mês o valor em vendas que a empresa fez, ok? E a gente quer então uma análise de quanto cresceu ou diminuiu com relação ao mês anterior, de acordo com o mês que a gente selecionar aqui. Então, vai ficar bem automático esse texto. Vamos primeiro, então, criar aqui qual vai ser a nossa análise. Em janeiro, o valor em vendas foi de X reais, apresentando um crescimento ou uma queda, tá? De X%. Ok. Para fins didáticos, né, para a gente ficar de uma forma bem prática, vamos quebrar aqui o nosso texto nas partes onde nós vamos automatizar. Então, aqui, ó, aí esse janeiro, no caso, eu vou colocar aqui uma nova linha, que vai ser uma variável, tá? Ele vai variar de acordo com o valor dessa célula F5. Então, em janeiro, outra parte fixa. O valor em vendas foi de, aí até o RS, eu vou quebrar aqui, deixando o nosso X para ser calculado, tá? De acordo com o mês que for selecionado, o valor do X vai mudar. Vou quebrar aqui novamente, ó. Depois vai continuar a frase. Vírgula, apresentando um crescimento. Como um crescimento pode ser uma queda, eu vou quebrar aqui novamente, antes do 1. Um crescimento, aí, a partir aqui do O, né, do espacinho, eu vou cortar aqui novamente, aí a porcentagem também vai mudar. Então, dei um Enter aqui, e por final, um ponto final. Então, o nosso texto vai ter esses trechos. Aí aqui vai vir o mês, o valor em vendas foi de tantos reais, vírgula, apresentando um crescimento ou uma queda, espacinho de tantos por cento, e no final, um ponto final. A função aqui que nós vamos usar para poder juntar todos esses trechos, a função não, na verdade é um caractere. É o caractere de E comercial. Então, primeiro vamos chamar aqui que a gente vai entrar com uma fórmula, né? Ou então com uma função. Então, toda vez que for um texto fixo, eu vou colocar ele entre aspas. Tranquilo? Então, eu vou colocar tudo que for texto fixo entre aspas. Aqui, depois de janeiro, pode ser que coloque um espacinho. Então, essa parte é texto, essa parte é texto. E esta parte também, e o ponto final. Todas as outras aqui vão ser uma função. Tranquilo? Então, vamos agora juntar todos os nossos termos. A gente vai usar, então, um E comercial. Então, um E comercial em tudo. Essa divisão que eu fiz foi para fins didáticos, mas na sua aí você pode escrever tudo aqui corrido, tá legal? Então, eu vou colocar aqui um E comercial, um E comercial, um E comercial, para poder juntar, então, com o último. Então, vai ficar em o mês, o valor em vendas foi de, o valor, vírgula, apresentando um crescimento ou uma queda, de, aqui o percentual, né, X%, e no final, um ponto final. Ok? Então, já montei aqui primeiramente a minha estrutura. Agora, eu vou colocar os valores. Aqui no lugar de janeiro, eu quero que ele me traga o valor aqui da célula F5, tá bem? Então, aqui, ó, vou deletar janeiro e vou pedir para ser a célula... Opa, porque aqui tem um espacinho e está prejudicando. Então, para ser a célula F5, tá? Se ela tiver em azul, é porque está funcionando, ok? Já está buscando aqui a referência. Se não, veja que tem aqui os dois E comerciais, tá? E não tem que ter nenhum espaço aqui, porque é direto o valor da fórmula, tá certo? Então, em janeiro, o valor em vendas foi de quantos reais? Então, para cá, a gente tem que usar, então, uma busca aí, que a gente quer que traga o valor, dependendo do mês. Para essa busca aqui, eu vou mostrar para vocês, então, o uso de duas funções aí. No caso, a gente vai usar a função corresp
que vai me dar o correspondente, então, aqui do mês de janeiro, e também a função desloque, que aí ela vai trazer para a gente direitinho o valor referente àquela célula do Corresp, tá? Então, para isso, vamos cancelar, então, aqui o nosso... Mas eu não vou cancelar totalmente para a gente não perder toda a nossa estrutura que a gente já montou, tá legal? Então, eu vou voltar com aquele valor de x, e tudo que eu não transformei em fórmula ainda, eu vou deixar com entre aspas. Só para a gente não perder a nossa estrutura, tá bem? Vou dar um Enter aqui, ó. Então, veja aqui que o mês já está automatizado, ó. Em fevereiro, em março, tá? Agora a gente vai automatizar, então, esse X. Vou voltar aqui. Então, para isso, vamos usar primeiro a função Corresp. Vocês vão ver que vai ficar bem interessante e bem rapidinho aí o nosso trabalho. Então, eu vou usar aqui igual Corresp. O que o Corresp vai fazer? Ele vai me trazer uma posição relativa de um determinado item em uma determinada lista. Então, o item que a gente quer procurar a posição é o item março. Aí, no seu exemplo, pode ser o item que você quiser buscar, o nome de um funcionário, o nome de uma empresa, no meu caso aqui é um mês, pode ser um ano, qualquer termo que você queira buscar. Ponto e vírgula dentro aí da lista que você tem aí na sua tabela, tá bem? Mas tem que ser a mesma posição aí que você vai ter os seus outros itens. Então, normalmente a gente usa aqui já numa tabela, tá certo? Então, eu tenho aqui, que é na lista que vai de B5 a B16. Eu quero a posição relativa de março, ok? Que ele vai ocupar aqui a terceira posição. E qual é o tipo de correspondência? Eu quero buscar exatamente a palavra março ou algo aproximado. O aproximado eu não indico, porque ele não funciona da maneira que a gente espera normalmente, então a gente usa sempre a correspondência exata, ok? Procure sempre exatamente o termo certo. Então, eu vou dar um Enter aqui e ele me deu 3. É claro que eu estou usando composição relativa de uma palavra que tenha somente uma ocorrência, tá legal? Porque senão o seu Corresp provavelmente vai te trazer sempre a primeira vez que ele aparecer, tá? Se tivesse março aqui embaixo, ele ia me trazer 3 de qualquer forma. Então, ele me trouxe aqui 3, que é o quê? 1, 2, 3. É a terceira posição dentro deste intervalo aqui, tá legal? Se eu desse outro intervalo para ele, a posição relativa seria outra. Aqui no caso, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a posição relativa aqui seria 4. Como eu quero só dos meus meses, eu vou usar o intervalo dos meus meses. Ok? Então, tá aqui, posição relativa 3. Agora, aqui lá na nossa função, a gente vai utilizar essa posição relativa para encontrar o nosso X, que é o quê? A produção, a quantidade em reais, né, das vendas que tiveram daquele mês. Então, vamos aqui no X, vou descer aqui um pouquinho, então tá aqui o X, eu vou substituí-lo pela nossa função de busca. E aqui na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a função desloque, que nada mais, nada menos monta para você um intervalo, tá? Baseado nos critérios que você der para ele. Pode ser um intervalo de uma célula, um intervalo de uma coluna, um intervalo de uma linha, ou mesmo um intervalo com várias linhas e várias colunas, tá? Então, para o desloque, você sempre tem que partir de um ponto de referência. Eu vou partir aqui dessa minha célula C4, que é de valor, que é o campo escrito valor, tá bem? Vocês vão ver que a referência você pode partir de qualquer ponto, mas a gente sempre tenta ser esperto na hora de dar a nossa referência, tá bem? Vocês vão ver essa função de desloque em várias dicas que eu for dando aqui, vocês vão ver que é uma função para a parte dinâmica, para intervalos expansíveis que mudam de tamanho, é uma função excelente, a função de desloque. Então, eu vou deslocar a partir aqui do C4. A próxima coisa que ele me pergunta é quantas linhas eu quero deslocar. No meu caso, eu já tenho aqui, ó, que o Corresp me deu aqui, que é o 3. 1, 2, 3. Então, eu vou ficar aqui na linha do março. E se aqui tivesse julho, aqui estaria com valor 7, ele deslocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, ele me parar aqui. Tá legal? Então, eu vou deslocar 3 linhas no meu caso. Quantas colunas? Como eu já estou na minha coluna de valor, eu não preciso deslocar nenhuma coluna. A altura, a partir daqui, né, da célula 3, no meu caso aqui. Quantas células eu quero que tenha de altura no meu intervalo?
né? Por exemplo, se eu estivesse querendo de março a setembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria a altura, né? 6? Eu acho que eu contei errado, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tá, 7 seria a minha altura. No meu caso, como eu quero só o valor de março, que é somente essa célula, a minha altura é somente de 1, uma célula. Então, eu vou colocar 1 aqui. E a largura também vai ser de uma célula. Então, eu vou colocar 1 de largura. Tranquilo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai deslocar essa célula aqui, 3 linhas, nenhuma coluna, somente uma célula de altura e somente uma célula de largura. Então, ele vai me trazer o valor aqui de 11.426,45. Ok? Vamos, então, só dar um Enter aqui para a gente ver, então, se está funcionando. Olha lá, 11.426,45. E se eu trocar aqui para junho? Vamos ver, junho, 72.897,64. Então, já está funcionando aí esse valor em vendas. Agora, a gente vai mexer aqui, ó, um crescimento ou uma queda, né? Vamos ver como é que a gente faz, então, para ser crescimento. Caso o mês seja superior ao mês anterior. E uma queda quando o mês tiver um valor inferior ao mês anterior. Então, vamos lá procurar esse valor aí, né? Que é do um crescimento. Tá aqui, um crescimento. Eu vou deletar essas aspas, né? Porque agora a gente vai entrar com uma função. Então, qual vai ser a função? Eu vou usar a função se. Então, qual é o teste lógico que a gente quer fazer aqui? Então, o teste lógico é se o valor do meu mês... Como é que eu posso puxar o valor do mês? A gente tem ele bem aqui, ó, com esse desloque. Legal? É o valor, ele vai trazer o valor do nosso mês. Então, se... Vou deletar isso aqui para não causar confusão. Vou montar do zero, né? Então, se o valor do meu mês, ok, for maior ou igual ao valor do mês anterior, então como que eu posso puxar o valor do mês anterior? Eu vou usar o nosso desloque e aqui no número de linhas, ó, ele está deslocando 6. Se eu quero que ele desloque até o mês anterior, eu vou fazer ele deslocar o quê? Até o mês 6 menos 1, para poder puxar o de maio. Então, eu vou colocar aqui que é o número de linhas, que é essa célula roxa, menos 1. Então, ele vai me trazer o valor do mês anterior. Então, se esse valor aqui de desloque for maior ou igual a esse valor aqui, né, desta célula, o que ele vai fazer? Ponto e vírgula, então, ele vai falar o quê? Que houve um crescimento. Um crescimento. Sempre entre aspas quando for um texto. Se não, uma queda. Ok? Vou fechar, fechei o meu se. Vou dar um Enter para a gente ver se está funcionando. Então, aqui, ó. Aqui de junho, ó, em junho o valor de vendas foi de 72.897, apresentando um crescimento de X%. Eu até esqueci de complementar aqui. Em relação ao mês anterior. Ok? Agora vamos selecionar um aqui que diminua. Por exemplo, fevereiro. Em fevereiro, o valor em vendas foi de 56,104, apresentando uma queda de X% em relação ao mês anterior. Tranquilo? Então, o crescimento e queda está funcionando. Agora, só falta, então, o percentual aí de cálculo em cima do mês anterior. Então, vamos lá nesse X%, tá bem aqui. Tranquilo? Então, eu vou substituir esse trecho aqui pela nossa função. Qual é a fórmula que a gente vai fazer aqui? A fórmula do percentual de crescimento ou de queda vai ser o quê? O valor do mês, que eu já tenho aqui com esse meu desloque, né? Que a gente criou lá primeiro. Então, ele vai me trazer o quê? O valor do mês. Ok? Então, me trouxe aqui o valor de fevereiro. E eu vou dividir pelo meu valor de janeiro. Para eu atingir janeiro, é só diminuir, então, aqui um das células aqui, né, de linhas. Ok? Então, o valor dividido e tudo isso aqui, esse cálculo, né? Menos 1, tá? Por que menos 1, tá, Sila? Porque tem que descontar o valor original, né? O valor do mês anterior, que a gente considera como 100%. Então, eu coloquei 1 aí para representar esse 100%. Ok, vamos dar um Enter.
E olha lá, ele fez o cálculo. Então, uma queda de, como foi uma queda, ele vai ficar com um valor negativo. Para a gente tirar esse valor negativo, já que a palavra queda, né, já está dando essa ideia de ser negativo, né, de ter diminuído o valor, vamos lá então, e a gente pode pedir o quê? Um ABS, que é o quê? O valor absoluto do número, sem o sinal. De um ABS, dessa função inteira aqui, e aí o valor vai ficar positivo. Ok? Então, ele diminuiu aí 37%. Só que como vocês podem ter visto, ó, tanto o valor aqui em vendas não está aparecendo o pontinho, né, de separador de milhar, e o meu percentual não está nem em percentual e com muitíssimas casas decimais, tá? E para esse ajuste aqui, a gente tem uma função muito bacana, que é a função texto, ok? E para a função texto, eu preparei então essa parte aqui de uma aulinha só para a função texto. E o que é essa função texto, como que ela funciona? Vai ser sempre igual o texto, né, para chamar a função. E aí você vai dar para ela qual o valor que você quer ajustar e qual é o formato de texto que você quer dar a ela, tá certo? Porque todos esses formatos que nós colocamos aqui, através da formatação, são apenas máscaras. Se você quiser ver o número original aqui que o Excel está utilizando, é só você colocar aqui em formatação geral e você vai ver o quê? Que não vai aparecer nenhum ponto de milhar. Se você usar um valor em percentual, por exemplo, o nosso 37%, ele está com formato de porcentagem. Se você colocar em geral, você vai ver que ele é o quê? 0,37. Tá certo? Então, quando a gente usa aqui, ó, no concatenado, no nosso texto, as nossas variáveis, elas vêm com o formato original delas mesmo dentro do Excel. Tá certo? Deixa eu colocar aqui uma moeda. Então, ela traz aqui a formatação original, mas a gente pode forçar qualquer formatação com a função texto. Então, eu dei aqui algumas ideias, ó. Esse seria o formato ideal que a gente quer. Então, a gente tem aqui data, hora, dia da semana, valor com o nosso ponto, né, de separador de milhar. Aqui a gente tem o separador de milhar e o símbolo de reais, tá? Caso você não queira utilizar aqui como um texto fixo, como a gente fez. Eu tenho aqui o percentual com mais de uma casa decimal, inclusive um número de telefone e o mês escrito, tá? E aqui é como está o nosso valor no original e como que a gente vai fazer, então, para eles ficarem assim. Então, originalmente, a gente tem aí o número da série. Então, vamos transformar isso aqui nesta data, neste formato. Então, vamos lá. Igual, texto. Primeiro, qual o valor que você quer ajustar? No meu caso, é esse daqui. E qual o formato que você quer dar para ele? Todo formato você deve colocar entre aspas, tá legal? E esse formato aqui nada mais é do que 2 dígitos para dia, barra 2 dígitos para mês, barra 4 dígitos para ano. Ok, vou fechar aqui o aspas, vou dar um enter e vejo o quê? Que agora ele está com este valor, então, ajustado. Ok? Um detalhe aqui na função texto. Ela deixa de ser um número para o Excel e passa a ser um texto, tá? A resposta aqui sempre vai ser um texto. Aqui agora para a hora. Igual, texto. Então, qual o valor que eu quero ajustar? Esse daqui, ponto e vírgula. Qual é o formato que eu quero? Colocar entre aspas o formato. Então, eu quero com 2 dígitos para a hora, 2 pontos, 2 dígitos para minuto. Vou fechar minha aspas, vou fechar meu parênteses. E olha lá, tá prontinha a sua hora. Agora, dia da semana. No meu caso, eu tenho aqui o número de série de uma data, tá certo? Então, eu vou colocar igual, texto, que é o meu número de série da data. E qual é o formato? Eu vou querer dia da semana. Para dia da semana, basta colocar 4 vezes a letra D. E aí, ele vai colocar o dia da semana completo. Caso você quisesse só o dia da semana com 3 dígitos, basta colocar 3D, ó, e vai aparecer SEG, DOM, tá? Mas no nosso caso aqui é o nome dele completão, segunda-feira. Próximo, texto. Qual o valor que eu quero ajustar? Este daqui, ponto e vírgula. Em qual formato? Então, eu quero com
esse ponto de milhar. Como que a gente faz isso? A gente vai colocar hashtag. A hashtag é para forçar a aparecer o número. No meu caso, não vai forçar. A hashtag é para mostrar se tiver, mas se não tiver, também não precisa mostrar. Aí eu vou colocar o quê? Ponto, hashtag 0. Então, o que ele está forçando aqui? Ele está forçando aparecer pelo menos um dígito, ok? O segundo, se tiver, aparece. Se não tiver, não precisa aparecer. O terceiro, se tiver, aparece. Se não tiver, não precisa. Agora, a partir do quarto, se tiver, aparece. Se não tiver, não precisa. Mas se for aparecer, tem que ter o pontinho. Tá bem? E a partir só de você montar essa estrutura aqui, o Excel entende assim que, por mais que tenham N dígitos, ele sempre vai seguir esse padrão. 3, pontinho, 3, pontinho, 3, pontinho. Tá bem? Então, lembra que tem que ser entre aspas, ó. Vou colocar entre aspas, vou fechar, Enter. Mais um aqui, texto, vai ser este valor. Opa, esqueci de puxar o igual aqui, por isso que não puxou. Então, igual. Então, qual é o valor? Esse aqui, ponto e vírgula. Qual é o formato? Então, se eu quero que apareça sempre pelo menos com 2 casas decimais, eu coloco 0,00. Porque aí força aparecer tanto o inteiro, vírgula e 2 dígitos, tá? Por mais que esse meu número aqui tenha vários dígitos, tenha 50, eu estou forçando aqui que apareça somente 2, tá bem? E aqui, se eu quero o separador de milhar, eu faço da mesma forma que o anterior, coloco 2 hashtags aqui, ponto, o meu terceiro dígito, não, o meu quarto dígito, né? Então, se aparecer esse quarto, ele vem com um ponto. E eu também posso já adicionar o meu RS aqui, ó. RS, que é o de cifrão. Tá? Então, eu já dei até um espacinho aqui. Vou colocar isso tudo entre aspas, que é o meu formato completo. E vou dar um Enter. Ok? Então, ele já colocou qualquer que seja esse valor aqui neste formato. Próximo, de percentual. Igual, texto. O valor, então, vai ser esse daqui. E qual é o formato que eu quero? Eu quero de percentual. Então, vai ser o quê? 0, para forçar aparecer o número, percentual. Ok? Vou dar um Enter aqui. Ah lá, ficou com 72%. Mas aqui, no caso, eu não coloquei com nenhuma casa decimal, ó. Tá vendo? Ó? Ele arredondou aqui para 73, mas ele não colocou as casas decimais. Se a gente quer casa decimal, por exemplo, como esse exemplo aqui de baixo, eu vou colocar como? Igual texto, o valor, ponto e vírgula, qual é o formato? Então, o meu formato vai ser 5,89. Então, eu vou colocar o formato como? Aspas, 0, com 2 casas decimais. Por mais que ele tenha mais, né, ele vai mostrar só 2 casas. Então, coloquei as casas decimais, vou fechar. E olha lá, ele já está com as 2 casas decimais. Ah, Tarsila, você esqueceu de colocar o percentual. É verdade. Vamos editar lá o nosso formato e depois das 2 casas decimais eu vou colocar que eu quero percentual. E aí ele já calculou para a gente, então, esse valor em percentual. Agora aqui, telefone. Igual, texto. Qual é o texto? Esse aqui, ponto e vírgula. E qual vai ser o formato? Eu vou forçar a aparecer 4 dígitos. Vou fechar. Opa. Vou colocar um tracinho. E vou forçar a aparecer outros 4 dígitos. E aí eu vou fechar, então, as minhas aspas. Vou dar um Enter. E aí ele formatou para mim esse valor. No meu caso aqui, ele está faltando um 2. Por isso que aqui ficou com 0. Vou colocar outro 2 e agora sim, ele preencheu de forma correta. E por último, que é o nome do mês. Aqui no caso a gente tem um número de série de uma determinada data. Então, vou colocar igual texto. Este valor aqui. Para eu ter o nome completo do mês, é só formatá-lo como MMMM. E fechando, eu dou um Enter. Se você quiser conhecer outros formatos além desse, basta você ir lá em número, mais formatos de número. Aqui em personalizado, você tem uma amostra aí com os mais variados tipos, tá? Aqui, ó, o DDMMAA, que foi o que a gente criou lá também. Então, tem vários aqui que você pode copiar. Você pode selecionar o que você quer. Por exemplo, eu quero uma data com este formato bonitão aqui. Clique em personalizado e ele vai te trazer aqui exatamente como é
que está formatado, então, este valor para ficar daquele jeito, tá? Então, bastaria você só copiar essa segunda parte aqui, tá bem? Esse DDD, vírgula, MMMM, espacinho. Dessa forma aqui, você colando lá, você tem essa formatação, ok? Vou cancelar aqui, então. E aqui a gente já tem, então, umas funções de texto que podem ajudar a gente nesses nossos dois casos aqui. Então, eu vou voltar lá na nossa e vou ajustar, que é o quê? Esse aqui foi de... Aqui, ó, foi de... Aí é esse desloque aqui. Então, esse daqui a gente vai colocar texto, esse aqui, né? Em qual formato? Ponto e vírgula, entre aspas. Qual formato que a gente vai querer? Eu vou querer que seja hashtag, ponto, que é para forçar a ter o numerador, né? O ponto de separador de milhão, de milhar. Então, hashtag, o valor e pronto. Aqui ele já deve estar dando para formatar bonitinho. Vamos ver. Ah lá, agora sim, ó, 56, 104. Vamos escolher aqui um outro mês para testar. Maio, 69044. Ok? Agora só falta a gente, então, ajustar esse percentual aqui. Eu vou colocar ele com apenas uma casa decimal. Então, eu vou caçar ele aqui. Tá aqui, ABS, né? Valor absoluto. Então, eu vou colocar texto, o valor todinho, e lá no final eu vou colocar um ponto e vírgula, para a gente receber, então, o nosso formato, sempre entre aspas. E qual o formato que a gente quer? 0,0%, que eu quero com uma casa decimal. Agora eu vou dar um Enter e olha lá. Teve um crescimento de 4,5% em relação ao mês anterior. Se eu selecionar agosto, aí ele já teve uma queda de 26,3% em relação ao mês anterior, tá? E essa célula aqui, uma dica extra que eu vou dar aqui na aula, então, é você formatá-la para ela ficar invisível. Qual é esse formato que a gente pode usar? Vamos lá na tela de formatos, ó, aqui em número, personalizado, e aqui em tipo, vocês vão colocar 3 pontos e vírgulas, tá? Só sobre esse ponto e vírgula aqui rapidamente. O primeiro espacinho aqui é como você quer o formato quando o valor for positivo. O segundo é quando o valor for negativo. O terceiro é como o formato quando ele for zero, quando ele for nulo. E o último é quando ele for um texto. Como a gente está só colocando os pontos e vírgulas, a gente quer o quê? Que fique vazio para qualquer uma dessas opções. Então, eu vou dar um OK, ó, e veja que mesmo que ele ainda exista aqui, ele está invisível, tá bem? Não dá para ver ele, por mais que a pessoa troque a cor da célula, né? Não vai adiantar nada, porque o formato dela está como invisível. E aqui o seu texto, a sua análise já está bem automático, tá? E aí você pode utilizar, então, de forma dinâmica nas suas análises. Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí e qualquer dúvida que tenha, escreve aqui embaixo que pode ser que vire um outro Minuto Tudo com Excel. Obrigada, galera!